Olá pessoal, bom dia. Sou Rodrigo Fagundes, começando aqui o segundo dia de EUFest. A gente vai dar só um minutinho para o pessoal terminar de conectar, tem bastante gente terminando de acessar o link aqui. Então daqui um minutinho a gente começa efetivamente a nossa transmissão. Enquanto isso, aproveita para ver se você está num lugar adequado, confortável, com a sua garrafinha de água, seu copo de água, para a gente poder acompanhar a transmissão da melhor forma possível, tá bom? Mais um segundinho a gente já começa. Muito bem. Vamos dar início, então, ao segundo dia de EUFest, o festival online gratuito da Eureka. A gente está com programação durante os 4 dias úteis dessa semana. Então, ontem a gente falou sobre futuro de trabalho, hoje sobre autoconhecimento, amanhã vamos falar sobre diversidade e inclusão, no último dia sobre carreira, propósito. Então, no site eufest.com.br você pode acompanhar toda a programação, se inscrever nas palestras, porque está muito interessante o evento. E hoje o tema principal é autoconhecimento, então a gente vai ter 3 palestras ao longo do dia, começando com essa, para falar sobre isso. Importante salientar que o EUFest é uma realização da Eureka, em co-realização com a HSM Management, que é a nossa parceira de co-realização. A gente também tem como parceiro oficial de mídia a Época Negócios, que está fazendo a cobertura desse evento. E esse evento também está acontecendo por conta dos nossos parceiros, né? Então, a Blend Edu, Xboss, Inova Consulting e o Instituto Tadashi Kadomoto, que inclusive o Tadashi está aqui com a gente hoje para falar sobre o tema dessa primeira palestra. Queria dar um recado importante, que todos os eventos, né, todas as palestras estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas para vocês no término do festival. Então, depois do festival, vocês vão receber a gravação de todas as palestras. Hoje, o tema dessa primeira é inteligência emocional em tempos de crise. E para a gente falar de inteligência emocional, que é um tema tão relevante, a gente trouxe o Tadashi Kadomoto para estar aqui com a gente. E para vocês terem uma ideia da importância da inteligência emocional, é um tema que vem crescendo muito nos últimos anos. E na Eureka Academy, né, que é a Academia de Desenvolvimento da Eureka, a gente cuida dos programas de desenvolvimento de jovens talentos e também das lideranças. Em praticamente todos os programas, a gente sempre tem um módulo dedicado a desenvolver competências emocionais. Tamanha a importância desse tema. E no cenário de crise, a gente sabe que, com certeza, isso acaba ficando ainda mais importante. Então, a gente tem como convidado dessa palestra o Tadashi Kadomoto. Ele é terapeuta transpessoal, tem formação em hipnose ericksoniana, renascimento, processos de memória profunda, técnicas xamânicas e física quântica. É professor convidado do curso de pós-graduação e especialização em teorias e técnicas para cuidados integrativos da Unifesp. Pelos seus cursos e vivências, já passaram mais de 150 mil pessoas, são mais de 30 anos dedicado ao desenvolvimento humano. Tadashi, gratidão por você ter aceito participar com a gente desse evento. Passo a palavra para você, com certeza vai ser muito inspirador. E aos participantes, coloquem suas perguntas, que ao final a gente vai ter tempo para bater um papo a respeito das dúvidas de vocês. É com você, Tadashi. Gratidão. Obrigado, Rodrigo. Lindo dia para todos. Eu quero começar contando uma metáfora, porque é muito interessante, assim, de 2 vivências que eu passei, que eu experimentei e que me remeteram para a inteligência emocional. E eu quero ver se isso te ajuda a refletir um pouquinho também. A primeira experiência que eu tive e que eu olhei para essa experiência e eu pensei, essa pessoa é muito inteligente emocionalmente. Foi num voo de Campinas para Brasília, e é um voo que dura no máximo 1 hora e pouquinho, e tinham 100 e tantos engravatados dentro desse voo, entre eles eu.
E todo mundo que já pegou um voo, independente do tempo de voo, se 1 hora, se 10 horas, não interessa, 16 horas, o fato é que todo mundo sabe o que acontece quando o avião aterrissa, tá certo? O avião nem parou, nem desligou a luzinha lá que pode desligar, tirar o cinto de segurança, e o que os passageiros começam a fazer, tá certo? Se levantam, parece que o mundo vai acabar, e começa a abrir o bagageiro e tirar a mala. Bom, e nesse voo para Brasília, eu tive exatamente esse comportamento, tá certo? O avião nem tinha parado, na verdade, direito. Estava andando bem devagarinho, e eu já levantando, já abrindo o bagageiro. A comissária, eu e mais, sei lá, 40, 50 marmanjos de gravata fazendo a mesma coisa. E a comissária pega o microfone lá da frente da aeronave, com a mão na cintura, tá certo? E chega com o microfone e fala assim: crianças, vocês não sabem que a regra só pode tirar o cinto de segurança quando os motores desligarem, a luzinha apagar, e tarará. Cara, a mala voltou pro bagageiro, eu sentei, sem graça pra caramba, eu e todo mundo, tá certo? E na hora, o que me veio foi assim: essa comissária é muito inteligente, emocionalmente. Por quê? Ela não foi grossa, ela não foi sem educação, ela não foi estúpida, tá certo? Ela simplesmente agiu de uma forma extremamente assertiva, inteligente emocionalmente, colocou todo mundo no lugar que deveria estar, tá certo? Que é sentado e obedecendo uma regra, e beleza. Qual que é a conclusão dessa história? Hoje, isso já tem mais de 20 e tantos anos que isso aconteceu. Hoje, quando eu estou desesperado para sair daquela aeronave, independente do tamanho do voo, que eu começo a querer tirar o bumbum da cadeira para sair e abrir o bagageiro, eu sento, fico quieto, e aí eu lembro dessa comissária. Ou seja, ela me educou, tá certo? Usando a inteligência emocional, e assim, eu nunca mais levantei antes da luzinha apagar, tá certo? Isso para mim é inteligência emocional, ou seja, agir de forma assertiva, né? Nem muito ao mar e nem muito à terra, mas mostrando o que precisa de ser mostrado, falando o que precisa ser falado, com habilidade e colocando todo mundo no lugar onde precisa colocar. Então, essa foi a primeira experiência que eu tive, que eu falei, isso mostra muito o que é inteligência emocional. E a outra foi com o Meirelles. Independente se ele se ligou à política, o que ele fez, deixou de fazer, a história do Meirelles, que foi presidente do Banco Central, antes, quando ele chegou à presidência do Banco de Boston, tá certo? E para o mundo foi um feito, porque ele foi o primeiro latino-americano brasileiro, tá certo? A chegar à presidência do Banco de Boston. Então, na época, foi um feito que as pessoas falaram, meu, legal. E um jornalista foi entrevistá-lo. E a pergunta que o jornalista fez foi assim: ô Meirelles, é um feito, né? Poxa, você, brasileiro, latino-americano, e chegar à presidência do Banco de Boston, você pode dar uma dica para os brasileiros para conquista tão valiosa? E ele falou: posso. Eu tenho 2 dicas para dar para as pessoas. Uma é que o desenvolvimento intelectual no mundo atual é uma obrigação, tá certo? É uma necessidade o desenvolvimento intelectual. Agora, isso não é o mais importante. O mais importante, e é essa dica que eu quero dar para as pessoas, é sorria sempre. Presta atenção, sorria sempre. E 2, olhe nos olhos com ternura. Desenvolvimento intelectual é uma obrigação no mundo atual. Agora, se eu posso dar uma dica para as pessoas, sorria sempre e olhe nos olhos com ternura.
Eu não sei se vocês conseguem entender a profundidade do que esse cara estava falando. Quando eu escutei essa entrevista, eu falei, esse cara, ele é inteligente emocionalmente. Porque quantos de vocês que estão assistindo essa palestra agora, por exemplo, têm dificuldade em lidar com a afetividade? Tá certo? E aí, assim, associa a afetividade a sexo, associa a afetividade só no relacionamento amoroso, tá certo? E eu não consigo, por exemplo, lidar com a afetividade, com o amor, nas relações, por exemplo, comerciais, no trabalho. Eu acabava, antes de começar a palestra, conversando com o Rodrigo, juntar alho com bugalho aqui. E eu falava com o Rodrigo assim, no processo de se reinventar, né? Que o Instituto Tadashi Kadomoto partiu para um trabalho para usar a tecnologia com consciência e com amor. Eu vou repetir. Usar a tecnologia, que é tudo isso aqui, essa parafernália toda aqui que eu falei com o Rodrigo. O Rodrigo falou, Tadashi, entra 9h30 para a gente poder ver. Ainda bem que ele me falou isso, porque assim, eu já apertei tecla que não podia apertar, já saí da tela, voltei da tela, fiz tudo errado. Então, assim, foi bom ter entrado antes, né? Então, usar a tecnologia com consciência, tá certo? E com amor. Se unir esses 3 pontos, o que eu quero falar é exatamente da questão do amor. Porque as pessoas acham que, por exemplo, assim, numa relação comercial, numa relação de trabalho, não pode existir amor. Não é o amor que a maioria das pessoas tem um conceito relacionado a sexo ou outra coisa qualquer, né? Mas tudo que você colocar o amor na frente, a afetividade na frente, tem grande chance de ter sucesso. Tá certo? E tudo que você colocar dinheiro na frente ou resultado financeiro na frente, a possibilidade de fracasso é muito grande, né? Agora, o que você colocar exatamente a energia do amor na frente, a possibilidade de sucesso é muito grande. E isso é ser inteligente emocionalmente? Sim, né? Então, quando o Meirelles fala, sorria sempre, tá certo? E olhe nos olhos com ternura, né? Você tem facilidade de sorrir, de mostrar a sua alegria, né? De mostrar o seu prazer, de mostrar o seu bem-estar. Você tem facilidade de mostrar o amor que existe dentro de você, né? E olhar nos olhos com ternura é amor, tá certo? Agora, isso é inteligência emocional. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: o quanto você tem consciência que tem essa habilidade da inteligência emocional ou não, né? Porque o primeiro ponto que é necessário para você falar, eu preciso de começar a investir nisso, me falta inteligência emocional ou eu tenho essa habilidade da inteligência emocional. Se tem, 10, né? Se não tem, precisa. Eu não vou dar nome porque eu não tenho autorização dele para falar isso assim online, né? Mas em cursos presenciais, o Rodrigo talvez tenha até já escutado essa história. Esse cara foi um grande executivo de uma multinacional gigantesca, tá certo? E e o sonho dele era ser presidente mundial dessa organização que ele trabalhava, tá? E ele tinha 30 anos de idade. E as pessoas mais velhas que olhavam para ele riam da cara dele, pensando assim, meu, o cara é um moleque, né? 30 anos de idade, querendo ser presidente mundial dessa organização. Bom, o fato é que com 35 anos de idade, ele foi promovido como presidente mundial de marketing dessa organização, tá? Antes dos 40, ele foi promovido a presidente mundial de um outro segmento dessa mesma organização. O próximo passo, antes dos 45 anos de idade, era ele ser presidente mundial dessa organização para a qual ele trabalhava. E aí ele pede demissão. Ele pede demissão e vai trabalhar numa outra empresa que todo mundo sabia que essa empresa estava de mal a pior.
que também não vou dar nome porque não vem ao caso. Talvez alguém saiba de quem eu esteja falando, mas tudo bem. Eu só não vou dar o nome. E aí eu liguei para ele. Eu falei, você é louco? Meu pedido de demissão agora que você chegou onde você sonhou o tempo todo e ir para essa outra empresa que está quebrada, todo mundo sabe que, tá quase que pedindo concordar. Ele falou, o problema aqui não é financeiro. O problema aqui é de relacionamento humano. E eu vou resolver esse negócio. E ele resolveu, tá certo? Essa empresa está, não agora com essa crise do coronavírus, mas até antes da crise do coronavírus, ela estava decolando, lucro. E eu estou contando a história desse cara porque todas as pessoas que eu conheci, que fizeram parte da equipe trabalhando com ele, todas, sem exceção, falavam comigo assim, eu amo esse cara. É homem, é mulher, qualquer gênero. Eu amo esse cara, tá certo? E se ele me chamar para ir para o inferno, eu vou com ele, tá certo? Aonde ele me chamar para ir para trabalhar, eu vou com ele, porque eu amo esse cara. O que eu estou querendo falar para vocês? Ele é muito inteligente emocionalmente. Ele é muito inteligente emocionalmente. Então, as pessoas que convivem com ele querem estar com ele, tá certo? Porque ele é uma pessoa carismática, ele é uma pessoa simpática, ele é uma pessoa alegre, ele é uma pessoa amorosa, ele é uma pessoa que sabe cuidar das pessoas. Ou seja, é 100% das pessoas que fizeram parte da equipe dele querem estar com ele, né? E se não estão, falam assim, cara, morro de saudade dele, tá certo? Morro de saudade dele. Então, isso é ser inteligente emocionalmente. Então, a pergunta que eu te faço é, você tem consciência, tá certo? De alguma limitação que a inteligência emocional, a falta de inteligência emocional vem provocando na sua vida? Tá? Eu vou falar da definição de inteligência emocional para te ajudar a responder essa pergunta, tá? O Aurélio, dicionário Aurélio, eu acho que ele tem a melhor definição para inteligência emocional, tá? Que ele fala assim, inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e gerenciar sentimentos nos múltiplos aspectos da experiência humana. Eu vou repetir. A capacidade de reconhecer e gerenciar sentimentos nos múltiplos aspectos da experiência humana. E aqui eu vou separar essa definição. E para te ajudar a responder a pergunta que eu te fiz inicialmente. A capacidade de reconhecer os seus sentimentos. Eu posso te afirmar, porque eu trabalho na área comportamental há 33 anos, tá certo? E o Rodrigo, a gente estava lembrando agora, antes de começar, a gente está junto nessa caminhada há mais de 15 anos, né, Rodrigo? 13 anos. E todas as vivências que nós trabalhamos, sempre ela acaba focada num ponto que são os seus sentimentos e as suas emoções. Seus sentimentos e as suas emoções. Isso tem a ver com inteligência emocional? Sim. Por quê? O que eu percebo? A maioria das pessoas, dos alunos que passaram pelas nossas vivências, tem uma dificuldade tremenda de reconhecer os próprios sentimentos, as próprias emoções, né? Por N motivos, né? Cultura, pela educação. Então, vamos dar um exemplo. Eu não posso demonstrar meu medo porque eu tenho que ser forte. E se eu mostrar, por exemplo, a minha insegurança, o meu medo, eu corro o risco de ser demitido dessa empresa, de as pessoas começarem a perceber que eu não sou tão bom como todo mundo acha que eu sou. Então, não posso mostrar meu medo, não posso mostrar minha insegurança. Eu estou dando um exemplo só para vocês começarem a refletir, tá? E no momento em que eu não reconheço o meu medo, que eu não valido a minha insegurança, eu estou agindo com falta de inteligência emocional. Para não falar outra palavra mais pesada, que é burro emocional. Tá certo? Agora,
para ser inteligente emocionalmente, para desenvolver a inteligência emocional, eu preciso de validar e de reconhecer os meus sentimentos. Então, a pergunta que eu te faço é: você valida e você reconhece os seus sentimentos? Essa é a primeira pergunta, tá certo? E a partir do momento em que você reconhece e valida os seus sentimentos, vai para a segunda etapa da definição do Aurélio. É gerenciar os seus sentimentos e as suas emoções nos múltiplos aspectos da experiência humana, né? Por que gerenciar? Porque pela cultura que a maioria de nós tem, nós queremos eliminar os sentimentos, nós invalidamos os sentimentos, colocamos um pano quente em cima, jogamos sujeira para debaixo do tapete. Essa é a realidade que a gente sempre viveu. Agora, raríssimas as pessoas que validam, reconhecem os seus próprios sentimentos e aprendem a gerenciar esses sentimentos. A maioria quer eliminar, tá certo? E essa possibilidade ela não existe. Então, ser inteligente emocionalmente é reconhecer os sentimentos e gerenciar os seus sentimentos e as suas emoções. Isso é ser inteligente emocionalmente, a definição do Aurélio. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para dar prosseguimento aqui na palestra é: se você tem consciência, das limitações que a falta de inteligência emocional vem provocando na sua vida. Se precisa de um exemplo, eu vou dar para vocês, tá? Pega, por exemplo, essa crise que nós estamos vivendo hoje, Covid-19. Eu já estou cansado de ficar falando essa palavra. Mas essa crise que a gente está vivendo hoje. Você está lidando com essa crise, com sentimentos que ela provocou em você, tá certo? Você está sabendo administrar, gerenciar e fazer o que precisa ser feito, ou os sentimentos que essa crise provocou estão te consumindo, tá? Se você consegue gerenciar e administrar os sentimentos que a crise provocou e você consegue agir em direção ao que precisa ser feito, você com certeza tem a habilidade da inteligência emocional. Se os sentimentos que essa crise provocou estão te consumindo, tá certo? E aí você está estressado, ansioso, com medo, inseguro, imaginando o que vai acontecer amanhã, você está faltando inteligência emocional. Então, existe uma limitação aí na sua história. Então, a pergunta é: se você tem consciência da limitação que a falta de inteligência emocional está provocando na sua vida, hoje, né? Então, se você tem essa consciência, você, com certeza, assim, essa palestra vai te ajudar. Talvez seja uma crise de transformação para começar uma caminhada aí para desenvolver inteligência emocional. Por quê? Só existe possibilidade de você fazer mudança, só existe possibilidade de você crescer, só existe possibilidade de você dar um salto de crescimento se você tiver consciência do que te limita. Se você não tem consciência do que te limita, não tem o que fazer, né? Então, já que a gente está falando de inteligência emocional, e aí é muito curioso, porque eu fui ler o tema, tudo bem, em tempos de crise. A inteligência emocional, ela já deveria estar em pauta no seu desenvolvimento antes da crise, tá certo? Essa é que é a real. Agora, eu não sei o quanto você investiu tempo, dinheiro, tá certo? Nesse processo, por exemplo, no autoconhecimento, no desenvolvimento da sua inteligência emocional, antes, né? Agora, nessa crise que nós estamos vivendo, desculpa o jeito que eu vou falar, mas não é uma necessidade. Agora é uma obrigação. Porque se nesse momento você não tiver inteligência emocional, você corre risco de ser extinto. Você corre risco de ser extinto. Essa que é a real, né? Então, precisa de muita inteligência emocional para passar por essa crise que a gente está vivendo agora, né? Mas antes nós já precisávamos, né? Então,
eu vou colocar uma questão aqui agora para tentar ampliar essa coisa para vocês refletirem nessa pergunta de novo, né, do que te limita. Nós temos quatro sentimentos que nós chamamos de sentimentos básicos. Tá? E eu explico já por que eu chamo de sentimento básico. Medo, tristeza, alegria e raiva. Medo, tristeza, alegria e raiva. Então, são quatro sentimentos que eu chamo de sentimentos básicos. E por que eu chamo de sentimento básico? Porque se você relacionar qualquer outro sentimento que você conhecer, ele vai se encaixar num dos quatro. Tá certo? Por exemplo, amor. Né? Provavelmente a maioria vai me responder, encaixa na alegria. Tá certo? Mas eu posso perguntar de novo, amor, aonde que vai encaixar o amor? Dependendo da sua experiência, você vai me responder medo. Amor, dependendo da sua experiência, você vai me responder tristeza, tá certo? Então, com certeza, a maioria vai associar o amor com a alegria, mas pode encaixar em qualquer um dos sentimentos. Impaciência, intolerância, ira, vai encaixar na raiva, tá certo? Insegurança, indecisão, ansiedade, entra tudo no medo. Tá claro? Então, qualquer sentimento que você relacionar, ele se encaixa num dos quatro. Por isso é que nós chamamos de sentimentos básicos. Medo, tristeza, alegria e raiva. E daí, Tadashi? Ser inteligente emocionalmente, pega a definição do Aurélio, é validar e reconhecer os seus sentimentos. Você reconhece e você valida todos os seus sentimentos, o medo, a insegurança, a ansiedade, a raiva, a intolerância, a impaciência, a ira, o ódio, a tristeza, a depressão, tá certo? Você reconhece todos os seus sentimentos, né? Tem gente que, por exemplo, não reconhece, não valida. Tá certo? Não consegue olhar para esses sentimentos. Agora, uma coisa que é muito curiosa é, muitas vezes eu não reconheço, por exemplo, a raiva em mim, tá? Mas eu critico a impaciência do Rodrigo. Eu não estou falando que ele é impaciente. O Rodrigo, eu acho que ele é um cara muito tranquilo. Mas eu critico, por exemplo, a impaciência do Rodrigo. Eu critico a intolerância do Rodrigo, tá? Se eu enxergo intolerância no Rodrigo, é porque eu tenho a intolerância em mim. E a intolerância está associada à raiva. Então, se eu vejo a intolerância no Rodrigo, eu tenho intolerância em mim, isso quer dizer que eu tenho a raiva em mim. Só que o ser humano, ele tem um péssimo hábito de terceirizar culpa, tá certo? Então, eu consigo ver esse defeito no Rodrigo, mas eu não consigo ver essa sombra em mim. Vejo nele, mas não vejo em mim, né? Então, eu tenho esse péssimo hábito, o ser humano de uma maneira geral, de terceirizar a responsabilidade, de achar que é a minha esposa que me faz infeliz, que é o meu gerente que me deixa nervoso do jeito que eu fico, então por isso eu não consigo produzir como eu tenho que produzir. E, na verdade, ninguém tem poder de fazer isso com você. Né? O que falta, na verdade, é inteligência emocional para você viver mais em paz, viver feliz, etc. E ninguém tem poder de provocar nenhum sentimento em você. Então, se você consegue validar os sentimentos que existem em você. E aí o segundo ponto da definição de inteligência emocional, se você consegue gerenciar esses sentimentos e essas emoções. Por quê? A tendência nossa é querer eliminar. Por exemplo, eu nunca mais vou sentir esse medo. Conversa fiada, tá certo? Porque vai sentir esse medo pro resto da vida. Você pode passar a aprender a gerenciar melhor o medo, mas você vai continuar sentindo ele pro resto da vida, né? Essa tristeza aqui, ó, vou colocar uma pedra em cima e eu nunca mais eu vou sentir essa tristeza. Alguém vai tirar a pedra dali e a tristeza vai voltar, né? Então,
o que eu estou querendo mostrar é jogar sujeira para debaixo do tapete. Pode ser que isso tenha funcionado lá atrás, tá? Essa crise, esse momento que nós estamos vivendo hoje, eu acho que é uma oportunidade porque tudo se acentuou, né? Então, se nós tínhamos um medo 10 antes do Covid-19, agora esse medo ele deve estar no nível 100, tá certo? Se eu tinha uma ansiedade 1 antes do Covid-19, agora minha ansiedade deve estar no nível 10. Ou seja, tudo com essa crise se acentuou. Ou seja, a sujeira veio toda para fora, que estava debaixo do tapete. É por isso que a gente está vendo uma série de falta de inteligência emocional nos relacionamentos. Eu estou misturando um pouco as coisas, Rodrigo, mas é porque eu estou juntando com tudo que eu estou vendo por aí, tá? Por exemplo, gente que está sozinho nessa crise na quarentena. Sozinho. Dentro de casa, dentro do apartamento, não tem cachorro, não tem papagaio, pai, mãe, sozinho. E eu estou vendo gente assim, com uma inteligência emocional maravilhosa, curtindo a solitude, eu não disse a solidão, tá certo? Curtindo a solitude e feliz, acessando as maiores luzes, as maiores capacidades que ela tem, sozinha, inteligente emocionalmente. Como eu estou acompanhando terapeuticamente pessoas que estão sozinhas, sem cachorro, sem papagaio, sem gato, sem pai, sem mãe, sem ninguém, e entrando em contato com os piores monstros que existem dentro dela, os maiores medos, as maiores inseguranças. Falta inteligência emocional. Tá? E pessoas que estão com muitas pessoas dentro de casa, cachorro, papagaio, gato, esposa, filho, sogra. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que é parceiro nosso, além da esposa e do filho, né? Então 3 pessoas, ele, esposa e filho, ele tem 9 pessoas dentro de casa, pai, mãe, sogra, tia, avó, eu sei que assim 9 pessoas dentro de casa, tá? Imagina. E aí ele falou assim, Tanahashi, se eu não usar de resiliência, que é uma aptidão da inteligência emocional, se eu não usar de flexibilidade, que é uma aptidão da inteligência emocional, cara, eu vou comer esse povo aqui dentro de casa, porque tá assim, quase que um querendo matar o outro, né? Agora, a inteligência emocional é que ele conseguiu dar um passo atrás e conseguir exatamente gerenciar e administrar os sentimentos que estavam sendo disparados nele com esse convívio. Então, o que eu quero mostrar é, existem pessoas que estão convivendo com muitas pessoas nessa quarentena dentro de casa e que estão usando muito da inteligência emocional. 10. E muita gente também que está com muita gente dentro de casa que está quase que comendo um outro, matando um outro, divórcio, mas assim, separação acontecendo. Por quê? Falta de inteligência emocional. Tá? Agora, por que eu estou relatando tudo isso para vocês? O que é que disparam as suas memórias de medo, raiva, tristeza e alegria? O que é que disparam as suas memórias e as minhas e de todo mundo? De medo, raiva, tristeza e alegria. Pessoas, fatos e lugares. Pessoas, fatos e lugares. E agora tem um fato que chama Covid-19. Então não é esse bichinho invisível que tem o poder de me deixar com medo, inseguro, ansioso. Ele não tem esse poder. Ele nem ninguém. Tá certo? Agora, eu sinto medo. Eu sinto ansiedade. Eu sinto insegurança. Mas eu não sou o medo, eu não sou a insegurança e eu não sou a ansiedade. Repara que eu disse, eu sinto medo, eu sinto insegurança e eu sinto ansiedade. E não é o Covid-19 que tem o poder de provocar isso em mim, como ninguém, tá certo? Como ninguém. E nenhum outro sentimento, tá certo? Então, o que disparam as nossas memórias de medo, raiva, tristeza e alegria? Pessoas, fatos e lugares.
Agora, nós temos um fato que é o Covid-19. Eu não vou ficar alongando muito, porque senão eu vou deixar de falar a coisa mais importante. Pessoas, tá certo? Você tem pessoa marido, pessoa esposa, pessoa filho, pessoa colega de trabalho, pessoa sócio, ou seja, você tem pessoa político, né? Essa pessoa político, será que tem poder de provocar raiva em você? Não, não tem não, tá certo? É uma pessoa e é um político, tá certo? E ele não tem poder de provocar raiva em você. Agora, a raiva está em você, é diferente, tá certo? Você sente raiva. Agora, essa pessoa política dispara essa memória em você, né? Essa pessoa, colega de trabalho, dispara essa memória X em você, né? Essa pessoa esposa dispara essa memória Y em você, tá claro? Agora, se eu terceirizo a responsabilidade, eu deixo de crescer. Agora, se eu olho para minha sombra, se eu olho para minha incompetência, qual que é a minha incompetência? Insegurança. Eu estou falando de mim, tá? Insegurança, medo, ansiedade. Se eu olho para minha incompetência, eu dou um salto de crescimento. Eu começo a desenvolver a minha inteligência emocional, isso é certeza. Tá? Agora, se eu fico terceirizando responsabilidade, porque é esse político, porque é o Covid-19, porque é a minha esposa, porque eu vou ficar patinando, eu vou ficar reprovado nessa matéria. Né? E, aliás, falar em reprovado na matéria é uma metáfora que é muito interessante. Se você na faculdade foi mal naquela matéria, você fica em dependência dela, tá certo? Então você não vai se formar enquanto você não for aprovado naquela matéria, não é? Na vida, eu falo na escola da vida, é assim também, funciona do mesmo jeito, tá certo? Então, na escola da vida nós temos provas e nós temos que ser aprovados nessas provas. Se a gente não é aprovado, você fica em DP nessa matéria, tá? Então, por exemplo, vocês têm uma matéria que chama medo, tem uma matéria que chama raiva, tem uma matéria que chama tristeza, tem uma matéria que chama alegria. Se você não é aprovado nessas matérias, você então fica em DP e você precisa de repetir essa matéria. Conclusão, você vai ficar batendo na mesma tecla, tá certo? Do medo, da insegurança, da ansiedade, enquanto você não buscar recursos para administrar isso. No momento em que você administrar e gerenciar, então você vai ser aprovado, você vai para outro ano, e no ano que vem a coisa vai ser mais intensa, né? Vai ser mais difícil para você aprender a administrar. Essa que é a real. E a gente vai tendo provações maiores, né? Mas o fato é que enquanto você não for aprovado, você vai ficar repetindo essa mesma matéria do medo, da ansiedade, da insegurança e de qualquer outro sentimento. Então, a gente precisa, na verdade, de ser aprovado. Como que vai ser aprovado? Buscando recursos, estudando, tá certo? E hoje, por exemplo, o Rodrigo, a Eufesh, promovendo esse evento, ela está fazendo só uma coisa, disparando uma crise de transformação. Por quê? Escutando tudo isso, é óbvio que você pode encontrar o caminho, mas a maioria provavelmente vai começar a entrar em crise de transformação. Em que sentido? De começar a tomar consciência que, cara, eu tô zero à esquerda com inteligência emocional, eu preciso de começar a correr atrás, preciso de investir. Então, assim, existe essa possibilidade, né? Que todo esse processo te ajude a achar um caminho, como pode ser que dispare uma crise de transformação. A crise, ela pode ser olhada, se eu falo crise, qual a definição que você tem para isso? Boa ou ruim, né? Depende exatamente da definição que você dá para ela, porque eu olho a crise como uma oportunidade que eu tenho de me ajustar a uma realidade que me é apresentada. Vou repetir, eu olho para a crise como uma oportunidade que eu tenho de me ajustar a uma realidade que me é apresentada. Então, no olho do furacão,
a crise pode ser muito ruim, mas o saldo vai ser sempre positivo, né? Então, vocês têm uma oportunidade agora, nesse momento, por exemplo, de passar por uma crise, de tomar consciência e, a partir daí, começar a buscar recursos para solucionar uma possível limitação que você tenha com relação à inteligência emocional, né? Então, eu quero voltar para a pergunta que eu fiz no início, se você tem consciência da limitação que a falta de inteligência emocional vem provocando na sua vida, certo? Se você não tem essa consciência, por que eu estou insistindo nessa pergunta? Exatamente pelo que eu falei no início. Porque se você não tem consciência, não tem o que fazer, tá certo? Agora, se você tem consciência, e é em qualquer segmento da sua vida, tá certo? Eu posso ter muita inteligência emocional no meu relacionamento afetivo, mas eu não tenho inteligência emocional, por exemplo, no meu trabalho, porque eu não sei trabalhar sob pressão. Eu estou dando um exemplo generalizado, tá? Eu tenho muita inteligência emocional no meu trabalho, tá certo? Sei trabalhar sob pressão, consigo colocar tudo que eu sei em prática, né? Gerencio bem meu medo, meu estresse, minha ansiedade, beleza. Só que quando eu chego em casa, eu não tenho o mínimo de inteligência emocional com meu filho que quer brincar, tá certo? Porque eu não tenho o mínimo de paciência para brincar com meu filho. Falta de inteligência emocional, tá certo? Então, é em qualquer segmento da sua vida, tá certo? Então, se você, repetindo, tem consciência, você com certeza, a partir de hoje, você vai começar a correr atrás de recursos para solucionar essa limitação. Se você não tem consciência do que te limita, na falta de inteligência emocional, repetindo, provavelmente você vai ficar repetindo uma mesma matéria até um dia que vai ter um clique que você vai falar, preciso de fazer alguma coisa, preciso acordar, preciso de começar a agir, preciso de começar a fazer acontecer, né? E aí vai buscar recursos para desenvolver essa inteligência emocional. Vou beber uma aguinha, só um minutinho. A inteligência emocional, ela tem assim várias aptidões que nós precisamos de desenvolver, né? Como o Rodrigo falou do autoconhecimento, eu vou me apegar a essa aptidão, porque eu acho que ela é muito pertinente para o momento agora. E uma das aptidões da inteligência emocional é você encontrar formas, maneiras de se conhecer. Você encontrar formas, maneiras de se conhecer. Repara que eu não disse fórmulas. Você encontrar formas, maneiras de se conhecer, né? Então, isso quer dizer o quê? Autoconhecimento, né? Então, se você vai fazer terapia, por exemplo, terapia é uma forma de você se conhecer. É porque agora eu não consigo ter uma interação com vocês, mas eu posso afirmar que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora, a maioria não faz terapia. Por quê? Terapia é para louco, terapia é para quem tem problema, terapia é para quem não sabe lidar com as próprias questões. O Rodrigo precisa de terapia, ele trabalha comigo. O Rodrigo precisa, eu não preciso não, tá certo? A minha esposa precisa de terapia, eu não preciso não. Então, essas são as desculpas que a gente tem, não tenho tempo, tá certo? Agora, terapia é uma forma de autoconhecimento. Então, assim, só para dar um exemplo, tá? Qualquer vivência, qualquer treinamento que te faça olhar para dentro de si, tá certo? É um processo para você se conhecer. É um processo... Espera aí só um minutinho que entrou um monte de tela aqui que não é para entrar agora. Um monte de situações onde você possa se conhecer, olhar para dentro de si, né? Um bom livro, certo? Um bom livro que tenha um conteúdo que te faça refletir, que te faça pensar, que te faça olhar para dentro de si, é uma forma de autoconhecimento, tá certo? Então, quando eu disse formas, maneiras de se conhecer, porque assim, não existe
um pozinho mágico, tá certo? E a inteligência emocional, a partir do momento em que você tem consciência que existe alguma limitação com relação à inteligência emocional, você consegue começar a encontrar 1000 maneiras, 1000 formas de você desenvolvê-la, né? E hoje a gente tem acesso a 1 milhão de tecnologias que nos ajudam nesse caminho, né? Então, muitas vivências, muitos trabalhos terapêuticos. Então, você pode, com certeza, assim, mergulhar profundo nisso e desenvolver a inteligência emocional, né? E é um outro ponto que eu acho que é importante, assim, por causa dessa crise que a gente está vivendo, que é uma outra aptidão, é que vocês, de alguma forma, aprendam a desenvolver a sua resiliência, aprendam a desenvolver a sua flexibilidade, tá? Eu posso falar da minha página, Rodrigo? Pode sim, claro. Se alguém quiser, hoje, coincidentemente hoje, no meu Instagram, @TadashiKadomoto, @TadashiKadomoto. Coincidentemente, né, e é coincidência mesmo, não tem nada planejado, o vídeo que eu coloquei hoje, eu estou falando exatamente de dicas para você começar a desenvolver a sua resiliência, dicas para você começar a trabalhar a sua flexibilidade, tá certo? Por quê? Uma das aptidões da inteligência emocional é exatamente a resiliência, a flexibilidade. Numa crise como essa que nós estamos vivendo, sempre foi necessário, mas numa crise como essa que nós estamos vivendo, as pessoas inflexíveis, rígidas, tá certo? Sofrem demais e correm o risco de ser extintas, né? Então nós precisamos, na verdade, de achar um meio de exatamente usar a flexibilidade e a resiliência para nos ajustarmos à realidade que nos foi apresentada nesse momento agora, né? E isso é ser inteligente emocionalmente, né? Então, eu acho que a gente pode abrir para a pergunta, né, Rodrigo? Porque senão o tempo acaba também. Recebi várias perguntas aqui, algumas são parecidas, então vou fazer meio que uma curadoria de perguntas aqui para te passar, mas já te agradeço pelos ensinamentos, por tudo que você passou para a gente, várias pessoas aqui agradecendo e dizendo que estão adorando o que você está trazendo para a gente. E eu vou começar com uma pergunta aqui, que está falando o seguinte, né? Se você, Tadashi, ainda está desenvolvendo a sua inteligência emocional, e se vai tendo formas mais avançadas de fazer esse desenvolvimento com o tempo, né? Então, conforme você vai trabalhando, você vai aprofundando mais. Então, eu vou te responder falando uma frase de um grande mestre que eu tive, que ele falava assim, ó, autoconhecimento tem começo, tem meio e não tem fim. Autoconhecimento tem começo, tem meio e não tem fim. Então, na hora que você me pergunta assim, você ainda está desenvolvendo a sua inteligência emocional? Muito, tá certo? É o que eu acabei de falar com o Rodrigo antes de entrar para essa palestra. Quando veio a crise do Covid-19, eu fiz uma reunião em casa e toda a minha família trabalha junto, né? E aí eu fiz uma reunião para falar do medo que eu estava sentindo, da insegurança que eu estava sentindo, da raiva que eu estava sentindo, porque assim, eu estava no melhor momento da minha vida, assim, profissional, e aí vem essa bomba, bom, e da ansiedade que eu estava sentindo. Só que na hora que eu fui falar isso numa reunião em casa, os 5 que trabalham comigo estavam na mesma situação, ou seja, falta de inteligência emocional, tá? E aí eu falei isso para o Rodrigo, eu falei com o pessoal assim, e nós, eu e a minha família, nós já meditamos há muito tempo, né? Já fomos para a Índia e já meditamos há muito tempo. E aí eu falei, vamos meditar. Sentamos em volta da mesa mesmo, né? Sentamos nas cadeiras e meditamos meia hora. Quando acabou a meditação, estava todo mundo calmo, estava todo mundo seguro, estava todo mundo tranquilo. E aí foi o primeiro insight que a gente teve para começar exatamente a fazer o que a gente está fazendo hoje. Então, o que eu quero mostrar para vocês?
antes da meditação, nós estávamos agindo com falta de inteligência emocional, tá? Usamos uma técnica, meditar. E a meditação nos colocou em contato com a inteligência emocional, tá certo? Agora eu te pergunto, para passar por essa crise é melhor inseguro, ansioso, com raiva, triste, ou calmo, tranquilo, seguro, sentindo amor? E isso a compaixão proporciona, a meditação proporciona. Então, é óbvio que nesse estado de calma, tranquilidade, é muito melhor para poder passar por essa crise. Então, assim, eu continuo desenvolvendo a minha inteligência emocional? Sim. De vez em quando eu perco a minha inteligência emocional? Sim. Certo? Agora, hoje eu consigo voltar mais rápido para o meu eixo. Antes eu demorava mais para voltar para a minha inteligência emocional. Hoje eu consigo voltar mais rápido, né? Agora, quer dizer que o tempo todo eu estou assim, 100% com inteligência emocional? Não. Tá certo? Tem gente que eu perco a paciência, tem gente que eu perco a boa, tem situações que eu chuto o balde, né? Então, eu falo, eu sou gente normal. Legal, acho muito interessante essa fala, né? Que tem começo, meio e não tem fim, né? Então a gente vai desenvolver bastante, até porque as situações vão mudando, né? E Exatamente. você falou uma coisa no começo da tua fala a respeito de olhar nos olhos com ternura, né? E aí tem duas perguntas aqui que se complementam sobre isso, né? A primeira é como olhar nos olhos com ternura quando você está em vulnerabilidade, ou seja, quando você está em conflitos, em situações onde você não está confortável. E o complemento da pergunta numa outra é por que é mais fácil olhar nos olhos com ternura ou lidar com questões com pessoas que eu não tenho tanta relação, né? Com pessoas mais próximas é mais difícil esse olhar nos olhos e lidar com esses conflitos. Acho que nós temos que separar essas perguntas aí. Eu vou começar pelo final da sua pergunta. O que é que disparam as suas memórias de medo, raiva, tristeza e alegria? Lembra? Pessoas, fatos e lugares. Então, por que é mais fácil olhar nos olhos com ternura com as pessoas estranhas ou lá no meu trabalho, e eu não consigo olhar nos olhos com ternura nas pessoas que estão lá na minha casa, tá? Porque essas pessoas que estão lá no seu trabalho provavelmente disparam em você memórias gostosas, memórias agradáveis, tá certo? Luz, disparam em você as suas luzes. E provavelmente essas pessoas que estão lá na sua casa disparam as suas memórias de sombras. Tá? Então, com as pessoas da sua casa você tem mais dificuldade de olhar nos olhos com ternura, e com as pessoas lá do seu trabalho você tem mais facilidade de olhar nos olhos com ternura. É só isso. Tá certo? Agora, isso quer dizer que você não possa acessar amor, alegria, compaixão com essas pessoas que estão lá na sua casa? Então, essa pessoa que fez essa pergunta é casada ou solteira? Será que ela pode responder? Porque, assim, se você, independente se é casada ou solteira também, mas o fato é o seguinte, você escolheu nascer nesse lar. Não sei se você acredita nisso, mas eu acredito. Você escolheu um dia nascer nesse lar, né? Então, só por você ter escolhido isso, já tem amor, tá certo? Já tem amor. Então, obviamente, porque se tem amor, também tem sombra. E qual é a sombra do amor? O ódio, tá certo? Então, se tem amor, pode saber que casadinho do lado tem raiva, tem ódio. E você provavelmente está acessando a sombra e não está acessando a luz, né? A primeira pergunta da primeira etapa, qual que foi aí, Rodrigo? Bem parecido com isso, mas como conseguir olhar nos olhos com ternura, né, em situações onde você está em conflito, né? Então, onde eu estou com um conflito interno muito forte, ou num ambiente de conflito, como é que eu consigo gerenciar tudo para conseguir fazer isso? Muito boa pergunta, porque olha só, lembra de uma coisa assim que é fundamental, né? Eu tenho uma fala que talvez responda isso até mais fácil. O mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. O mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Então, se fora existe conflito, é porque dentro existe conflito. Enquanto você não se harmonizar dentro, você não se curar, você não consegue exteriorizar isso. Então, quem fez essa pergunta, assim, é uma pergunta muito inteligente e é um fato, né?
E Jung falava isso de outro jeito, misturando a questão terapêutica, porque ele dizia o seguinte: eu só consigo ajudar o outro no que eu já me curei. Eu só consigo ajudar o outro no que eu já me curei. Então, é exatamente essa fala da pergunta dessa pessoa. Então, se existe conflito dentro de mim, eu não consigo. Vamos lá. Eu tenho um conflito na questão amorosa, sentimental. Eu não consigo olhar nos olhos com ternura porque existe conflito nessa parte do amor, existe conflito nessa parte da carícia, do reconhecimento. Então, no dia que eu conseguir harmonizar isso aqui, eu consigo exteriorizar isso. Isso é fato. Perfeito, perfeito. Que legal. Tadashi, a gente tem tempo para mais uma pergunta, e essa pergunta acho que tem bem a ver com o público que está assistindo a gente, né? Tem muitos jovens que estão em fase de começar a trabalhar ou que já estão trabalhando, e aí tem uma pergunta aqui falando sobre quando você não se identifica com a cultura organizacional da empresa, ou quando você encontra conflitos emocionais seus por conta da cultura da empresa, mas você não pode ficar sem trabalhar, né? Qual dica mais prática para lidar com isso, considerando que é um cenário onde eu preciso estar nesse ambiente, mas o ambiente desperta essas minhas emoções? Eu vou fazer duas perguntas, e aí essa pessoa que fez essa pergunta, quem mais estiver escutando que encaixar, usa, tá? Uma pergunta: você precisa se relacionar, por exemplo, com essa empresa? Você quer se relacionar com essa empresa? Tá. Então, você, por exemplo, talvez me responda assim: eu não quero me relacionar com essa empresa porque existe um conflito de valores, de princípios, tá? Legal. Mas você precisa do emprego e você precisa do salário, tá? Então, por que eu estou fazendo essa questão? Eu preciso me relacionar? Sim. Eu quero me relacionar? Sim. Então, se para uma das duas perguntas a resposta é sim, ou para as duas a resposta é sim, eu quero me relacionar com essa empresa, preciso me relacionar com essa empresa, se para uma das duas a resposta é sim, ou para as duas a resposta é sim, você tem que desenvolver a sua inteligência emocional. Eu não sei se respondi. Então, se eu preciso do meu emprego, eu não quero me relacionar porque eu estou em conflito com relação a valores, princípios. Legal. Mas eu preciso do salário. Então, seja inteligente emocionalmente, tá certo? Porque o número de desempregados já quase que dobrou, tá certo? Depois dessa crise agora. E se você está empregado, dá graças a Deus, seja inteligente emocionalmente e continua aí. E usa esse trabalho e esse momento como ponte, talvez, para um outro projeto, uma outra empresa, uma outra organização. Mas agora você tem que ser inteligente emocionalmente. Então a resposta é: se para uma das duas perguntas preciso ou quero, né, ou para as duas a resposta é sim, você tem que desenvolver a sua inteligência emocional. Você tem que ser inteligente emocionalmente. Legal, Tadashi, sabe, eu fiquei lembrando até de alguns exemplos recentes assim que eu vivi no trabalho, né? E aonde isso fica muito claro, porque no momento em que você está na situação, às vezes parece que a culpa é de todos, né? E dos outros, como você citou, eu terceirizo a culpa. Na hora que eu olho de fato para mim, me entendo e me trabalho, parece que automaticamente algo já muda, né? É muito aquilo que você falou, que a gente não é os nossos sentimentos, né? Então isso acho aí. que o caminho é esse, né? Então mesmo nas situações onde parece que sim, a culpa é da cultura, é da empresa, é do outro, não, mas não é uma questão de culpa, né? É autorresponsabilidade, autoconhecimento para lidar com a questão, né? Eu acho assim, para essa pessoa que fez essa pergunta, eu queria fazer mais uma colocação. Lembra que também o que disparam as suas memórias são fatos. Então, por exemplo, esse fato dessa empresa agir assim, ou ter tal postura, não importa, os valores que você disse aí, princípios, percebe assim, o que isso está disparando de memórias que são suas. Memórias que são suas e que você provavelmente precisa de trabalhar isso. Provavelmente, né? Que legal. Tadashi, queria muito te agradecer. Estamos chegando ao final aqui do nosso webinar. Eu acho que a gente teria papo para emendar com o almoço, com a tarde toda. Tem outras perguntas aqui, mas infelizmente não vai dar para a gente responder todas. Mas queria muito agradecer a tua participação. Que bom que você topou estar aqui com a gente e pôde contribuir com essa fala, né, sobre inteligência emocional. Então, gratidão mesmo. Você tem algum recado final para passar para o pessoal? Eu que agradeço. O que eu penso assim, ó, inteligência emocional, né, é
era uma necessidade, né? Hoje, eu vou falar, é uma obrigação, certo? E o gostoso da inteligência emocional, que é um pouco diferente do QI, porque muitas vezes o QI eu não consigo aumentar o meu QI, tá certo? Agora, a inteligência emocional, eu posso crescer e eu posso aumentar a minha inteligência emocional o quanto eu quiser, tá certo? Agora, e é fácil de fazer isso, é fácil de fazer isso. Então, investe tempo, investe tempo, sabe, assim, garra para poder buscar recurso, tá aí disponível para vocês, o Rodrigo está disponibilizando um monte de coisa, tá tudo disponível para vocês. Então, investe tempo no seu crescimento pessoal. Perfeito, Tadashi. Muita gratidão. Que massa. Gratidão. Pessoal, então, essa foi a palestra Inteligência Emocional em Tempos de Crise. Lembrando que a gente vai continuar hoje falando sobre autoconhecimento. Então, às 2h a gente tem a palestra falando sobre pontos fortes, com o Caleb Lu, que é coach de pontos fortes da Gallup. E no final do dia, a gente vai ter a Laura, cofundadora da Semov, e o Thiago, analista de RH no ateliê de software. Eles vão falar sobre hábitos, procrastinação, importância de você criar um protótipo pessoal. Lembrando que para se inscrever nessas palestras e nos outros 2 dias do EUFEST, só acessar eufest.com.br. Só agradecendo mais uma vez a Eureka e a HSM pela realização desse evento, a nossa mídia oficial, que está sendo através da Época Negócios, e também os nossos parceiros, né? Blend Edu, Xboss, Nova Consulting e o Instituto Tadashi Kadomoto, que nos acompanhou ao longo dessa primeira palestra de hoje. A gente também está apoiando um projeto, que é o Perifa Protegida. Então, esse evento é 100% gratuito, mas se você quiser e puder fazer uma colaboração, acesse esse link, né, bit.ly/Perifa Protegida, ou lê o QR Code. Você vai conseguir ter mais informações sobre o projeto e entender como é que você pode doar, como é que você pode apoiar. Bastante gente perguntou aqui no chat a respeito das gravações, então só reforçando, todos os eventos, esse e todos os outros do EUFEST, estão sendo gravados e serão disponibilizados no final do festival. Então você vai receber um link com essas gravações. Queria aproveitar para agradecer também o pessoal do Traduz Libras, que está aqui com a gente, fazendo a tradução em Libras, então a Tuane, o Giliade, gratidão por vocês estarem aqui e fazendo esse trabalho maravilhoso de traduzir em Libras para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Espero que vocês tenham aproveitado, começado bem o dia. Tadashi, mais uma vez, gratidão pela tua participação e que vocês fiquem todos muito bem. Um grande abraço e ótimo dia para vocês. Continuem acompanhando a programação do EUFEST. Vamos juntos. Obrigado. Valeu.